Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus esteja com cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar a cada dia. Hoje, essa semana, eu resolvi postar um vídeo que teve um culto aqui em minha casa aqui, e o irmão trouxe uma mensagem muito boa, uma mensagem maravilhosa que pode enriquecer a nossa vida. Então eu, em vez de gravar o meu vídeo, eu resolvi postar esse vídeo. No dia do sermão, esse vídeo foi gravado porque o próprio irmão pediu para gravar para ele mandar para um conhecido dele lá, para uma pessoa. Só que aí, após a mensagem, eu pensei, essa mensagem não pode ficar presa a uma pessoa só, que é uma mensagem muito boa, tem que ser passada para mais pessoas, que outras pessoas possam ser abençoadas também com essa mensagem. E é através dessa que eu peço a vocês que compartilhem o máximo que você puder essa mensagem, porque ela é uma mensagem muito boa da gente se ouvir. Ela vem falando de gratidão, que é algo importante também. Então, se você puder compartilhar o máximo que você puder para abençoar outras pessoas também com essa mensagem, Deus vai estar abençoando também a sua vida cada vez mais. Deus vai abençoar não só porque você compartilha, mas sempre Deus vai estar com você, abençoando, cuidando e te dando direção. E após a mensagem, eu quero pôr um hino para nós todos ouvirmos. E após o hino, eu quero fazer uma oração para nós fechar esse sermão pela graça de Deus. Ok. Feliz sábado a todos. Que alegria estar aqui, né? Oh, que bênção. Bênção de Deus mesmo. Até tinha falado pro Eric, falou, Eric, fica de sobreaviso aí, que se eu não for. Mas graças a Deus estamos aqui. E já fica o convite aqui pro Marlon e pra Raila, né? Próximo sábado, viu? E vocês também. Pode faltar não. Sábado que vem em Roscommon. Roscommon? Não é Roscommon que fala, né? Hoje, enfim. Mas obrigado pelo convite. Não, mas se vocês não tiverem compromisso, já coloca na agenda já. A gente vai passar a congregar lá agora e por enquanto Deus vai nos dirigindo depois sobre o que virá, né? Mas por enquanto Deus está nos mostrando, apontando para lá. Então é uma alegria muito grande a gente estar aqui reunidos juntos para buscar a Deus, né? A Luane pediu para que eu falasse sobre gratidão. Como hoje é um dia especial, estamos aqui comemorando mais um ano de vida do Rafael. E então é um momento propício para agradecermos a Deus, não somente pela vida do Rafael, mas é um momento também para nós refletirmos sobre esse sentimento, que não é só sentimento, é uma atitude, né? Gratidão. É uma atitude. E é importante nós termos como base, eu gostaria de colocar para vocês aqui um estudo científico que eu encontrei aqui na internet, gostaria de compartilhar com vocês, falando sobre a necessidade de praticar a gratidão. É interessante que nesse estudo que eles fizeram, uma universidade nos Estados Unidos, deixa eu ver aqui qual que é o nome dela aqui, Universidade de Indiana, pesquisadores da Indiana. O que eles fizeram nos estudos lá? Eles pegaram 43 voluntários. Esses 43 voluntários estavam lutando contra a depressão, ansiedade, e eles então foram convidados a participar do estudo. Então, de antemão, eles já sabiam qual era o propósito do estudo. E o que foi pedido para eles? Para eles escreverem cartas, apenas cartas de agradecimento a destinatários, a pessoas diferentes, que poderiam não receber aquelas cartas. E 3 meses depois deles iniciarem essas sessões de gratidão, todos passaram por um escaneamento cerebral. E olha só o que eles concluíram, né? Eles fizeram questão de dizer, os pesquisadores, né, que as áreas do cérebro responsáveis pelo sentimento de gratidão reagiram diferente das que expressavam empatia, por exemplo. Ou seja, teve um grupo que participou desses 43, eles dividiram em 2 grupos. Tem que deixar claro aqui. 2 grupos. Uns participaram dessas cartas de gratidão e outros não. Então, os que participaram
dessa atitude de gratidão, atitude simples, né? Mandar cartas agradecendo as pessoas, eles tiveram uma atividade cerebral mais intensa que os outros, né? E embora eles dizem aqui nesse estudo que tem ainda muito pesquisar nesta área, que é muito precoce tirar uma conclusão definitiva, mas um fato, uma coisa ficou muito clara nessa pesquisa e ficou comprovado, que a gratidão se exercita. Olha que interessante. Não é? Porque se os que exercitaram a gratidão, o cérebro responsável por essa parte da gratidão estava mais intenso, mais ativo, é sinal de que a gratidão é possível se praticar e se deve praticar, tal como os músculos no corpo. Então, quanto mais praticamos, mais gratos somos. Olha que interessante. Não é? E o que a Bíblia fala, né, sobre gratidão? Se a gente for analisar o que a Bíblia diz, e nós vamos estudar só um pouquinho, não dá aqui para esgotar o assunto, é claro, é infinito esse assunto, a gente vai ter eternidade para agradecer a Deus e não será suficiente, mas o fato é de que quando nós examinamos um pouco da palavra de Deus, a gente encontra muitos motivos para sermos gratos. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. E que o Espírito Santo fale no nosso coração, e que ele nos mostre como sermos mais gratos, que a gente saia daqui com esse propósito, com esse desejo no nosso coração de sermos mais gratos. E com certeza muitos benefícios nós teremos com isso. O primeiro texto que eu gostaria de partilhar com vocês para a nossa meditação, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, os versos 11 a 20. Deuteronômio 8, 11 a 20. Aqueles que tiverem as Bíblias podem pesquisar no celular. Hoje não tem nenhuma desculpa, né? Hoje está tudo fácil, acessível. Deuteronômio 8, 11 a 20. Qual é o contexto do Deuteronômio? A gente sabe que Moisés estava se despedindo do povo. É o último sermão de Moisés, praticamente, que ele está dando para o povo de Israel. Antes de subir para o monte e descansar, né? Embora o descanso dele foi rapidinho, porque ele foi para o céu depois. Mas o fato é que ele dá as últimas administrações ao povo de Deus. E uma das coisas que ele fala é: olha, não se esqueçam de ser gratos. Né? É isso que ele diz aqui. Nós vamos ler nos versos 11 até os versos 20. Ele diz aqui: ao fim... Desculpa. Deuteronômio, capítulo 8, 11 a 20. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões de secura em que não havia água, e te fez sair da água de pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. E aí ele diz no verso 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, verso 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. O contexto aqui está falando de obediência, mas bem se aplica também a gratidão, porque está falando que aqui diz que a razão pela qual eles deveriam obedecer era deles não esqueceram o que Deus já tinha feito por eles. Isso é gratidão. Quando não somos gratos, nós tendemos a ser desobedientes. Olha que conclusão, primeira conclusão que a gente pode tirar daqui. Quando não somos gratos, normalmente somos infiéis. Porque é impossível uma pessoa ser grato e ao mesmo tempo não retribuir a bondade, o amor para com outra pessoa. Concorda ou não? Concordo. Se uma pessoa te faz bem, você vai querer fazer mal a ela?
Você vai querer contrariar aquela pessoa? É só se você esquecer o bem que ela fez, aí sim você pode fazer mal. Aí você pode contrariar. Aí você pode ignorar aquela pessoa. É o que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Fala, vocês devem ser obedientes, vocês devem obedecer. Por quê? Porque eu já fiz muito por vocês. E aqui, para aqueles... agora, viu, Marlon? Aqui, só um parênteses aqui. Muitos dos nossos irmãos e amigos evangélicos fazem muita confusão sobre a questão de lei e graça. Eles fazem uma dicotomia, uma separação, que o Novo Testamento, a salvação é pela graça, o Antigo Testamento, a salvação pela lei. Não é verdade. Quando você olha aqui, a Bíblia toda está cheia de graça. Aqui não está dizendo para a gente não ser desobediente. Pelo contrário, está sendo para ser obediente. Mas qual a razão que nós vemos aqui no capítulo 8? Você é obediente porque eu já fiz tudo por você. Isso é graça. Deus primeiro faz e depois Ele pede. Eu não faço, eu não obedeço para adquirir alguma coisa de Deus. Não é isso que está dizendo. Primeiro Deus tira o povo de Israel do Egito. Ele salva primeiro, dá a salvação e de graça não exige nada do povo de Deus. E só depois que Ele dá a lei. Porque um escravo não pode obedecer a Deus. Concordam ou não? Primeiro Ele nos liberta pela graça, totalmente pela graça. Não há mérito nenhum em nós. Nenhum. Mas depois que nós somos salvos pela graça, o resultado natural é a obediência. E isso tem a ver com gratidão. Quando nós somos gratos, nós obedecemos. Uma outra lição paralela a essa da obediência também tem a ver com a humildade. Quando nós somos gratos, nós somos também humildes. Porque como diz aqui, você poderá pensar, não, isso tudo que eu consegui aqui foi pela força da minha mão e dos meus braços. Mas Deus nos lembra, e quem é que te dá força? Quem é que dá força no nosso trabalho? Edivaldo, você aguentar o rojão lá e as galinhas, né? E cada um de nós aqui nas nossas lutas, como imigrantes, que a gente enfrenta cada coisa por aqui, quem é que dá força? Quem é que dá o poder? Quem é que dá a saúde? Né, Eric? Enfrentar lá as madeiras, lá o madeiramento, todos os maquinários. É Deus que nos dá força. É Deus que nos dá força a cada dia. E que Deus nos livre, irmãos. Somos todos aqui imigrantes. Eu sempre medito, sempre falo sobre isso e a gente sempre conversa. Que Deus nos livre da síndrome desses imigrantes que só veem o dinheiro, que só veem a ganância, né? E que se esquecem de Deus. Tantas pessoas que migram, saem do seu país, vai para um outro para ver uma vida melhor, que acaba perdendo o melhor, que é Deus, que é a vida eterna. Se perdem no meio do caminho. Tal como muitos do povo de Israel se perderam na terra de Canaã. É muito mais fácil, na minha ótica, irmãos, posso estar enganado, você se perder na prosperidade do que na adversidade. Muitos na adversidade se apegam a Deus, mas muitos na prosperidade esquecem totalmente de Deus, achando que tudo que eles conseguiram foi fruto do seu próprio esforço, do seu próprio poder. Essa é uma das lições que nós não podemos nunca esquecer. Uma outra lição igualmente importante para nós também, e eu gostaria de partilhar com vocês em Filipenses capítulo 4, verso 11. Vamos agora ao Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 11. Meus queridos, se há alguém que pode nos dar lições de gratidão, esse alguém se chama Paulo, apóstolo Paulo. Este homem, ele deixou tudo por Cristo. Tinha uma vida tão invejável na sociedade judaica, pertencia à elite, Filipenses 4:11. Ele pertencia à elite religiosa da época, né? Foi criado aos pés de Gamaliel. Uma posição invejável, ele deixou tudo, né? E ele mesmo considera aquilo como esterco. É interessante, né? Considera como esterco para seguir a Cristo. E ele deixando tudo e agora passando por sofrimento. E ele conta aí tantas coisas que ele passou, foi açoitado, sofreu naufrágio, foi preso. E por fim nós sabemos o fim que ele teve, né? Foi cerrado ao meio por amor de Cristo. Então ele tem propriedade para dizer isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 11 diz... Filipenses 4:11, vocês encontraram um pouquinho antes? Não, a minha está sem Filipenses.
Aqui pertinho. Filipenses 4:11. Filipenses capítulo 4, verso 11 diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus queridos, quando a gente absorve essa filosofia de vida do apóstolo Paulo, né, que é a filosofia que Deus quer para nós, não tem como você não ser grato. Porque ele diz aqui que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E isso é fantástico, porque nos livra também da ansiedade. E quando você aprende a ficar contente, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na bonança, seja na tempestade, seja na prosperidade, seja na adversidade, não tem nada que te rouba a paz. Isso é fantástico. Quando somos gratos, nós estamos livres da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você esperar algo que você não tem. Né? Você fica ansioso. Perdi o emprego, e agora? Né? Isso aqui é uma lição para mim, tá? A gente prega pra gente, né? Eu tô dizendo que é fácil a gente viver, mas eu tô oficialmente desempregado agora. Então, o que é? Bate um pouco a ansiedade, né? É normal. Eu dizia agora, não tem emprego. Não, mas quando você aprende a ser grato em toda situação, se está empregado, você é grato. Se você está desempregado, você é grato. Se o carro está bom, você é grato. Mas se o carro bateu, você é grato também. Não é? Deus tem outras soluções, outros meios de arranjar. Você sabe que Deus cuida de você. Se você está com saúde, você é grato. Mas se você está na doença, você é grato também. Se você está perto dos seus familiares, você está grato. Mas se está longe dos seus familiares, eles estão doentes, como é o caso da avó, do Divaldo e da mãe da Raira, a gente também é grato a Deus. Porque Ele cuida, porque Ele protege, porque Ele ampara. Isso nos livra da ansiedade, nos livra da depressão. Vocês estão vendo aqueles estudos que nós vimos no começo? Qual era o grupo que eles escolheram para fazer o estudo? Não foi à toa. Eram depressivos e pessoas ansiosas. A gratidão nos liberta. E Paulo, ele não vivia ansioso. Porque ele ouviu, ele absorveu essa ideia, essa filosofia, não era dele. A gente fala que é dele, mas não é. É de Jesus. É de Deus, Ele que nos ensinou aos seus discípulos. Se nós formos a São Mateus capítulo 6, nos finalzinhos daqueles versos, vocês lembram aqueles versinhos? Não andeis, aquele texto, não andeis ansiosos, por quê? Pelo dia da manhã, por qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Isso é o texto de Paulo também, mas Jesus diz lá, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que deveis comer, ou o que deveis vestir. Por quê? Porque Deus veste as ervas do campo, né? Os lírios do campo. E Ele disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus pergunta, se Deus vestiu as ervas do campo, que existe hoje amanhã laçada no forno, Ele não vai cuidar de vocês? Aí, sobre comida, Jesus diz, mas olhem as aves do céu, não plantam, não cegam, Deus cuida delas. E Jesus diz, olha, nenhum passarinho cai do céu sem a vontade do Pai. Não quer dizer que não caia. Mas o que Jesus está querendo dizer? Não há nada que foge à soberania de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, Deus está atento e a permissão dele ou não. Aliás, é Ele que permite. É Ele que permite ou não, né? No caso. Ele pode permitir ou não, mas é Ele que está no controle de tudo. Deus é que está no controle de tudo. Então, quando a gente tem a ideia, a noção de que Deus está no controle de tudo, se Ele cuida se Ele veste as ervas do campo, se Ele dá de comer aos passarinhos, Ele também pode fazer o mesmo conosco. E aí Paulo conclui. A gente tendo o que comer e o que vestir, devemos ser o quê? Nós temos uma casa onde nos abrigarmos. Todos aqui têm? Estamos todos bem vestidos aqui. Graças a Deus. Temos comida? Temos muita comida. Devemos ser muito gratos a Deus. Muito gratos a Deus. Afinal, a gente não precisa de muito para ser feliz. Essa é a verdade. A gratidão nos ensina isso. Não é preciso muito. Basta a gente ver o que Deus tem feito por nós. E isso é o suficiente para nos livrar da ansiedade. E meus queridos, a gratidão nos ajuda também a termos paz em meio à tempestade. Isso é uma outra coisa interessante. Querem ver um exemplo de alguém? Eu vou dar aqui algumas pistas e vocês vão dizer o nome. Alguém que tinha tudo,
que era bem sucedido em tudo. Tinha uma família fantástica, filhos fantásticos. Era uma pessoa muito temente a Deus, muito íntegra, próspero, rico, não havia mais ninguém rico como ele, de repente ele perdeu tudo. Quem que é? Jó. Então vamos a Jó, capítulo 1, versos 20 e 22. Como é que Jó não ficou depressivo? Como é que Jó não entrou no mundo dos vícios, da dependência química, ou se tornou um alcoólatra? Não tinha droga naquela época como as conhecemos hoje, mas já tinha vinho, já tinha. Né? Por que Jó não abandonou Deus? Por que Jó não perdeu a cabeça? Às vezes, por muito menos, a gente se espera, por muito menos a gente perde a fé, por muito menos, por muito pouco mesmo, muitos abandonam os caminhos de Deus. E como é que alguém que perdeu tudo consegue manter a serenidade e ainda louvar a Deus em meio às provações? Jó, e mesmo, vejam lá, a gente aqui eu não tenho tempo para a gente discorrer sobre o livro de Jó, que é um livro fantástico, né? É mais um livro que fala sobre a graça. É interessante isso, né? Mas não temos tempo para discorrer sobre isso. Quem sabe numa outra ocasião. Mas o fato é de que Jó, mesmo não entendendo tudo, ele encontra uma razão para ele manter a serenidade e a paz em meio a tudo aquilo. E qual que é? Vamos ler os versos 20 e 22. Alguém quer ler para nós? Jó 1, 20 e 22. Jó 1? 1, 20 a 22. Eu leio. Ok. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual a razão pela qual Jó 22 manteve? também? 22 também. Então tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fechou com chave de ouro. E tudo isso Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Por que ele não amaldiçoou o nome de Deus? Porque ele não se revoltou contra Deus? O que Jó tinha em mente? Para ele era claro. Ele era grato, temente a Deus. Ele era grato por quê, Marlon? Porque ele reconhecia que tudo que ele tinha, na verdade, não era dele. Foi Deus que deu e Deus tinha o poder de tirar. Exatamente. Sabe o que isso nos ajuda? A gente, quando a gente tem essa concepção de que Deus que é o dono de tudo, nós vivemos totalmente despregados deste mundo, sabe? Totalmente desapegado. Essa é a palavra, eu acho que mais apropriada aqui. Sabe quando a gente mais sofre? Quando a gente está apegado às coisas, não é? Por que vou dar aqui um exemplo bem forte, né? Mas é o que Jó passou. Não estou muito longe aqui do contexto. Ele perdeu 10 filhos. Para mim, a minha filha é um dos bens mais preciosos que eu tenho. Mas por que a gente sofre quando nossos filhos estão doentes? Ou Deus me livre, né? Não quero pensar nisso, mas não estamos livres de perder um filho, perder alguém que nós amamos. Mas por que nós sofremos tanto? Não estou dizendo que a gente não deva sofrer, é natural. Deus criou esses laços entre nós. Mas nós sofreríamos menos se nós tivéssemos a noção de Jó. Não é nosso. A minha filha não é minha. Ela é de Deus. Por que eu sofro quando eu perco um carro? Porque eu acho que sou dono do carro quando eu não sou dono de nada. O carro é do Senhor, a casa é do Senhor. O emprego é do Senhor. Tudo é dele. Ele é que dá tudo. E quando as coisas se vão e nós temos essa concepção, nós vamos sofrer. Jó sofreu. Não vamos dizer que Jó não sofreu. Teve seus altos e baixos ali no livro de Jó, a gente vê. Mas tudo isso faz parte do relacionamento com Deus. Ele também permite que nós também desabafemos, que nós também questionemos. E Jó faz tudo isso. Mas sempre numa noção, numa concepção de que Deus estava no controle de tudo. Ou seja, Jó, em nenhum momento ele vira as costas para Deus. Em nenhum momento ele deixa de acreditar em Deus. Ele questiona, mas acreditando. Ele briga, discute com Deus, mas ao mesmo tempo acreditando no amor de Deus.
E no momento auge ali das suas lutas com Deus, ele diz, eu queria ter uma audiência com Deus, eu queria falar com ele, mas eu também sei que se eu fosse ter com ele, eu também sei que ele falaria comigo e me perguntaria mil coisas e não responderia nada para ele, não poderia responder. E foi exatamente isso que aconteceu. É impressionante o livro de Jó. Então, mas mesmo que a gente passe por momentos difíceis como Jó, mesmo que a gente tenha os nossos questionamentos, as nossas lutas, que é normal, é legítimo, mas a gente não vai perder a base, estão compreendendo? A tua base de apoio está bem alicerçada, porque você sabe que Deus é que está no controle de tudo. Ele dá, ele tem o direito de tirar. Mas do mesmo jeito que ele tira, ele também volta a pôr. Ele pode voltar a dar. Você pode ter a mesma noção que Abraão teve quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Uma outra coisa louca, absurda, que Deus pediu ao ser humano que não pediu mais a ninguém. Mas por que Abraão levou Isaac em sacrifício? Por quê? Ele confiava. Ele sabia que Isaac não era dele. Hebreus diz. É isso mesmo. Deus estava querendo mostrar para Abraão que o filho não era dele. Né? Mas, da mesma forma como Deus deu Isaac, Deus pediu Isaac, Deus deu, Deus pediu, mas Deus poderia dar de volta. É isso que Abraão sabia, que pensava, sabia? Eu não estou dizendo na minha cabeça, Hebreus é que diz isso. O apóstolo Paulo, nós acreditamos, né, que seja Paulo que escreveu Hebreus, embora há muitos que questionem, mas acreditamos que Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, sermão, na verdade, foi um sermão, não é uma carta, é um estilo de sermão, o livro de Hebreus. E então lá diz que quando Abraão vai para oferecer Isaac em holocausto, ele acredita pela fé que Deus poderia lhe trazer das cinzas. Das cinzas, literalmente, porque o holocausto não era só imolar o Isaac. O holocausto exigia que fosse queimado. Isso tem um impacto muito forte, hein? Não era só matar Isaac, era queimar Isaac em sacrifício. Mas ele acreditava que Deus tinha poder de trazer Isaac das cinzas. Por isso que ele foi capaz de entregar. Embora não entendendo também os propósitos de Deus, tal como Jó, ele sabia que Deus, da mesma forma que estava pedindo Isaac, Deus poderia tornar a trazer Isaac das cinzas. Deus poderia ressuscitá-lo. E essa fé na ressurreição e no poder de Deus levava à obediência. Né? E isso tem a ver, então, com o tema que nós estamos falando, de sermos gratos. Quando nós somos gratos a Deus por Ele dar tudo, mesmo quando nós perdemos, a gente consegue ser grato. A gente sabe que Deus está no controle, amado, e Ele pode dar de volta. Se um carro bate no nosso carro, Ele pode dar até mais, Pode né? dar mais. Pode dar mais. Para que a gente vai se preocupar? Ele quando ele tá dormindo, hein? A gente dormindo e Deus atuando. Deus atuando, né? Deus atuando. A gente está dormindo e Deus está trabalhando. Vai ele e manda o servo do Senhor para ajudar a gente. Ele A tem gente sozinho também. Ele tem mil uma forma de trabalhar para nos Às vezes não é o ajudar. suficiente, né? É. Então, é motivo demais para ser gratos ao Senhor. E sabe, meus queridos, agora, eu vou colocar aqui uma das razões para nós sermos gratos. É difícil dizer qual que é mais importante, mas essa aqui é muito importante. Vamos ler 1 Coríntios 10, 10. Primeiros Coríntios, capítulo 10, verso 10. Nós começamos falando sobre o povo de Israel, né? De não ser gratos ao entrarem na terra de Canaã. Mas teve um grupo que não entrou na terra de Canaã. Que foram os pais daquela geração que entraram em Canaã. Daquele grupo, apenas 2 entraram na terra de Canaã. Vocês lembram quem foram? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Os demais, acima de 20 anos, todos pereceram no deserto. E por quê? Uma das razões está aqui, olha. Capítulo 10, verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meus queridos, entre outros pecados que levaram aquele povo a não entrar na terra de Canaã, um deles é a idolatria, né? Entre outros ali, mas um que excluiu o povo de Israel
muitos do povo de Israel, né? Da terra de Canaã, foi a murmuração. Principal. E vocês acham que é diferente em relação a Canaã celestial? A vida eterna? Há muita gente que vive para murmurar. E vocês sabem que não é muito difícil no mundo em que nós vivemos? Porque nosso mundo vive para trazer a infelicidade, né, nas pessoas. Você sabe que há uns tempos atrás eu li algumas reportagens que falavam sobre a relação das redes sociais e a depressão e a ansiedade. E eles diziam que redes sociais são muito propícias para provocar esse tipo de depressão nas pessoas. Porque as redes sociais, se vocês repararem, as pessoas só apresentam o melhor, não é? Tipo, uma vida acima da expectativa. Da realidade até, né? Porque ninguém... É muito raro você ver uma pessoa postando foto dela suja, trabalhando, né? No duro, né? As pessoas só vão postar fotos de quando elas estão em férias, né? Às vezes a pessoa se endividou, trabalhou o ano todo, se endividou o ano inteiro, o outro ano para poder ir para as férias, mas ela posta lá que está lá nas férias de boa, e aí você está trabalhando, o que acontece? Dá um sentimento de depressão, né? Você fala, caramba, olha isso que é vida boa, né? E ele não sabe o que o outro está passando, né? Aí o cara que é solteiro, ele vai lá e posta as fotos com os amigos da balada. Estamos falando que eles não são cristãos, né? E aí o que é casado, ele olha para aquilo e fala, isso que é vida da boa, né? Vida de casado é complicado. Mas os jovens de dentro da igreja olham também. Mas o casado também ele posta fotos com o bebê, mas nunca ele posta foto ele trocando a fralda do bebê, ou então quando a criança chora a noite toda. E aí o que está solteiro, ele olha para aquilo ali, ele diz assim, olha como a vida de casa, mas eu queria tanto ter alguém, né, do meu lado, e eu não tenho. Eu queria tanto ter um filho, olha que coisa linda e tal. Então, a rede social só vai apresentar o melhor do outro e nunca as dificuldades, os problemas. E isso leva as pessoas a estarem desejando aquilo que eles não têm e a esquecerem aquilo que eles têm. Olha que coisa louca, né? E isso mexe com o ser humano, mexe com a cabeça do ser humano, né? E o próprio consumismo também, né? Nós vemos uma sociedade consumista. É uma coisa louca, sabe? Uma coisa bem simples, né? É os celulares, né? Tá sempre surgindo um modelo diferente. E tem pessoas que são escravas do consumismo. Aí o celular dele ainda tá bom, surgiu um modelo novo, ele já quer um celular mais novo. E isso aplica também a roupa, a moda, a casas, a carros, e o ser humano nunca está satisfeito. Ainda hoje nós estávamos no caminho e a Kelinha estava contando algumas coisas de um humorista bem famoso no Brasil, que saiu da miséria, da pobreza e hoje, cara, é multimilionário. E eu lembrando que essa mesma pessoa já passou por fases de depressão seríssima, né? Então, por quê? Porque tá nesse mundo consumista, né? Tem muito dinheiro, mas sempre está faltando uma coisa, sempre faltando. E a pessoa nunca está contente com o que tem. Quanto mais tem, mais quer. A gratidão, então, meus queridos, nos livra da ansiedade, nos livra da murmuração, e nos leva à felicidade também, nos leva ao céu. Eu conheci pessoas já muito depressivas, eu me lembro de uma vizinha que eu tive, quando morei na Ilha da Madeira. E toda vez que eu passava à frente da casa dela, toda vez que eu saía de casa, tinha que passar na frente da casa dela, eu cumprimentava. E aí, Dona Maria, tudo bem? Tudo mal, senhor Isaac? Tudo mal? Todos os dias, tudo mal, senhor Isaac? Tudo mal? Os portugueses são muito sinceros, né? Porque nós brasileiros somos... Não falamos isso, não estamos habituados. Né? Pode estar mal, tá tudo bem, é um sorrisão, né? Mas ela era bem genuína e ela dizia sempre, tudo mal. Um dia eu experimentei trocar, né? Falei, vai que dá certo. E aí, Dona Maria, tudo mal? Ela, tudo mal, senhor Isaac, tudo mal. Tudo mal. Não teve jeito. Meus queridos, que Deus nos ajude. A Dona Maria podia ter os seus motivos, né? Mas para agir daquela forma, talvez ela não tivesse o conhecimento da palavra de Deus
como nós conhecemos, nós não temos desculpa para sermos murmuradores. Não temos desculpas para estarmos fora da Canaã celestial por causa da murmuração. Que Deus nos ajude a sermos pessoas gratas. Eu vou terminar só com uma história para vocês. Alguém já disse para vocês que vocês eram pessoas de sorte? Ou não? Nossa, pessoas de sorte. Já falaram? Mas eu mudo porque eu sou abençoado. Tá certo, é isso mesmo. Mas eu lembro de uma história de um menino que ele... Menino pobre, né? Vivia num vilarejo tem bastante anos atrás. E aí o sonho do menino era ter um cavalo. Mas ele era pobre, o pai não tinha condições. Um dia, estava passando aquelas tropas, né? Que andavam antigamente levando ali aqueles cavalos e bois e tal. E o menino olhando para aquelas tropas lá, o menino ficou assim encantado. E ele na janela babando, né? Queria um cavalo para ele. E o dono da tropa percebeu isso no menino, que o menino estava louco ali pelos cavalos, né? E ele chegou para o menino e disse assim: olha, você gostaria de ter um cavalinho para você? Ele falou: claro. Ele falou assim: olha, aqui um dos meus cavalos aí está com um problema na pata e ele está atrasando, né, a nossa viagem. Se você quiser, eu dou para você. Só você cuidar, ele vai ficar bem. O menino ficou todo contente, né? Todo feliz na vida. Ganhou um cavalo. Finalmente o sonho dele. O vizinho, que era aqueles vizinhos que estão sempre presentes na vida dos outros, né? Ele chegou pro pai do menino e falou assim: nossa, teu filho é um menino de sorte, né? Rapaz do céu, olha, ele ganhou um cavalo. Ok, não demorou muito, o menino cresceu, né, e tal. Um dia andando a cavalo, passando de cavalo, não é que o menino cai do cavalo e parte uma perna? E o vizinho chegou pro pai do menino e falou assim: mas que azar do teu filho, hein? Ganhou o cavalo, olha, mas o que adiantou? Agora não pode andar de cavalo, quebrou a perna, caiu do cavalo. Que azar, hein? Que azar. Não passou muito tempo, bem naqueles dias estourou uma guerra naquele país. E todos os jovens foram convocados para a guerra. Mas aquele menino não foi convocado porque estava com a perna quebrada. E o vizinho, sempre presente, chegou lá: rapaz, mas que sorte que teu filho tem! Se não tivesse partido a perna, tá indo para a guerra. O que essa história nos ensina? A história que eu me lembro para por aqui, mas a gente poderia continuar. Agora, se eu fosse contar a minha história de sorte e azar, então eu poderia dar muitas aqui. A primeira que me vem à cabeça mais recente é do carro, né? Bati o carro, depois essas coisas todas seguras. Mesma coisa que do Marlon. A gente vê sorte e azar, sorte e azar, sorte e azar. A gente pode olhar para os dois lados, não é? A gente pode olhar para a nossa vida e dizermos: olha, somos sortudos, entre aspas, porque somos abençoados por Deus. Mas se a gente quiser se sentir os azarados também, a gente pode sentir os azarados também. Porque sempre vai ter coisas ruins para a gente ver. Sempre vai ter coisas para a gente reclamar. Ou é do frio, não é? Que aqui a gente pode reclamar. Ou é do patrão, ou é do calor, ou é do vizinho, ou é do carro, ou é disso ou daquilo outro, ou é da mulher, ou é dos filhos. Ou então a gente pode olhar para essas mesmas coisas e sermos imensamente gratos. Imensamente gratos. E mais do que isso, nós somos chamados também para abençoar outros através da gratidão. Quando nós somos gratos, nós abençoamos a nossa volta. Eu falei para aí que ia terminar com uma história, mas se vocês permitem, posso contar mais uma? Havia um senhor no leito do hospital que estava numa fase bem complicada, né? Como todos estão no hospital, não estão bem, né? E ao seu lado estava um homem que estava do lado da janela. E esse homem todos os dias fazia uma descrição fantástica do que ele estava vendo. E um dia ele contava a história
do casal de namorados na praça que estavam lá namorando. Outro dia ele descrevia uma criança que estava tomando sorvete, brincando de bola. Outro dia ele descreveu até um desfile de fanfarra que tinha passado, o homem não escutava bem e falou, caramba, um desfile passando aí e tal. E todo dia ele descrevia umas cenas fantásticas pro outro, e o outro ficava ali, invejando a cama do outro, porque queria ver tudo que se passava ali à volta, e eram coisas tão belas e fantásticas. Um dia, infelizmente, ele teve, digo infelizmente, porque aquele homem faleceu, e aquele cara ficou triste por perder o seu colega, né? Mas ao mesmo tempo veio aquele sentimento lá no fundinho da alegria, porque queria. Agora podia ir pra janela. Poderia ir para a janela. E ele pediu logo para a enfermeira se podia trocar. Aí ela perguntou assim, mas por que você quer para ele? Eu falei assim, não, é porque eu quero visualizar a praça, eu quero ver um monte de gente que circula, que passa. O meu colega de quarto, ele descrevia coisas tão lindas aqui, e eu quero ver tudo isso. Ela falou assim, olha, eu posso colocar o senhor ali, mas eu sinto lhe dizer que o senhor vai ficar decepcionado. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não, venha cá para o senhor ver. E ela então levou aquele homem que tinha dificuldades para andar até a janela. E quando aquele homem olhou para a janela, bateu uma tristeza tão grande, uma decepção tão grande, porque ele só viu um paredão branco. Não tinha nada lá fora. Ele disse assim, mas como é que aquele homem descrevia tantas coisas bonitas? Ele disse, eu sinto muito, mas aquele senhor, ele era cego. Ele não podia ver nada. E aquele homem quase desabou, né, quando isso veio, mas ele entendeu a mensagem que aquele outro queria lhe passar. Aquele homem, ele não estava preso por apenas o que se pode ver com esses olhos. Estão compreendendo? Há muitas pessoas que só veem o que está aqui à ponta do seu nariz. Mas isso tem tudo a ver com fé, com confiança. Quando nós confiamos a Deus, nós somos gratos e a gente consegue ver aquilo que ninguém vê. Vocês estão compreendendo? Porque Deus nos mostra. Deus nos mostra. A gente consegue ver a alegria no meio da tristeza. A gente consegue ver esperança no meio do caos. A gente consegue encontrar motivos para ser feliz onde as outras pessoas encontram motivos apenas de infelicidade, tristeza e dor. Compreende? Quando Jesus está na nossa vida, no nosso coração, tudo muda a nossa volta. Não porque as coisas mudam, mas a nossa visão, o nosso coração, o nosso sentir, tudo muda. Compreende? É isso que Deus quer fazer conosco. E nós seremos sim pessoas de sorte. Porque somos pessoas que temos Jesus na nossa vida. E Ele é a razão da nossa gratidão, da nossa felicidade, do nosso amor. Deus o abençoe, Rafael. Deus lhe dê muitos anos de vida. Que você continue sendo bênção na minha vida, na vida do Marlon, na vida de todos aqui, de muitos outros. E que tal como você e a Luane têm se dedicado a Deus, que as vossas vidas sejam para trazer mais pessoas, como o Marlon, como a Raira. Né? Os seus primos estão aqui conosco. E bênção para nós mesmo da igreja. Deus nos use muito. Porque essa é a razão do nosso existir, né? Eu convido vocês a orarem. Eu quero fazer uma oração especial aí de gratidão pelo Rafael. E depois nós vamos terminar com o hino, tá bem? Amém. Pode ser? Vamos colocar em pé? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, queremos te agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela nossa família, agradecer por estarmos aqui nesse país, agradecer pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, mas acima de tudo queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, por conhecer-te a ti, Senhor, e por conhecer Jesus Cristo, a quem tu enviaste para morrer em nosso lugar, para nos dar uma outra perspectiva de vida, para nos dar, imbuir de esperança, de ânimo, e por nos motivar a sermos pessoas gratas por tudo isso e muito mais. E não só, Senhor, por contagiar outras pessoas à nossa volta, levando alegria, esperança e a esperança da vida eterna. E Pai, queremos te agradecer de uma forma especial hoje pela vida do Rafael. Que o Senhor continue abençoando grandemente. O Senhor coroe a sua vida de muita paz, de muita alegria, que mesmo nos momentos difíceis ele consiga encontrar esperança e força em Ti.
para continuar sendo bênção para muitos à sua volta. E que o Senhor possa lhe dar também a vida eterna, como também a todos nós. São as bênçãos que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Senhor Deus e Pai que habitas dos céus, muito obrigado, Senhor, por essa bela mensagem, por esse hino também cantado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado. Senhor, que possamos ser gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor fez tudo por nós, o Senhor doou a vida por nós, como diz no hino, né? Por tudo que tens feito e por tudo que vai fazer, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer porque estamos vivos, queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. E peço agora, Senhor, nos proteja de todo mal, que Seus santos anjos estejam nos cercando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, com essa bela mensagem eu despeço. Que Deus esteja com cada um de nós e que cada um receba essa linda mensagem como um incentivo para a gente ser mais grato, para a gente entender o poder que tem da gratidão. Amém.